Amor ao outro e codependência. Amai-vos é a proposição clássica do cristianismo. E parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo parece tão difícil de se concretizar. Porque amor é uma vocação da natureza e especialmente daqueles que somos os espíritos reencarnados. Todos desejamos amar, desejamos ser amados. Os poetas, os literatos, os historiadores, os musicistas, os artistas, todos falam de amor. No entanto, essa proposição, quando vai se colocar em realidade, ela é desafiada pelo desencontro. Em casa, nas relações de conjugalidade, entre amigos, pais e filhos, entre irmãos, enfim, na parentela, nós deveríamos vivenciar esse sentimento pela própria intimidade, pela própria cumplicidade consanguínea, mas quão difícil. É o exercício do amai-vos, haja vista o número de conflitos, de separações, de ingratidões, de inviabilizações de amizades, de separações de parentes. É que amai-vos exige, reclama que haja um contacto do ser com ele próprio, de amorosidade, a fim de que ele possa ser com o outro. E isso que é tão claro, porque amar o outro como a si, é dificultado porque quando não aprendemos a fazer contato com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias necessidades, com as nossas próprias aspirações, com os nossos próprios desejos, com o nosso próprio ser, nós nos distanciamos daquilo que somos. Então é difícil poder chegar no outro, porque não conseguimos chegar nem em nós mesmos. E é isso que acontece habitualmente na convivência das relações com o outro. E o que substitui a relação de amor é a dependência, a codependência, porque ficamos focados para fora, em detrimento do movimento para dentro. Nos agarramos a algo exterior, sem que tenhamos ainda mergulhado no interior, sejamos crianças, adolescentes ou mesmo adultos. Mas nas crianças esse fenômeno ele é mais incisivo, porque a criança ela precisa fazer o processo de contato consigo mesma, mas se ela ficar exilada de si própria em função das agressões sexuais, emocionais, físicas, sociais, espirituais, se ela tiver um mundo caótico em torno dela, ela fixa-se no mundo externo para se autodefender e não faz contato consigo mesma. E aí, a partir daí, passa a ficar demasiadamente fixada no mundo externo, buscando as estratégias para superá-lo, sem que ela tivesse tempo de ter uma relação saudável, a fim de poder conferir o jeito dela ser, de poder fazer contato com as suas próprias idiosincrasias, com sua afetividade interna, com as suas emoções. Então, há uma ruptura. E assim é o que acontece no movimento da codependência. Nós colamos externamente sem que possamos fazer uma conexão interna. Quando, por exemplo, e classicamente nos processos de alcoolismo, de dependência química, onde nós observamos que alguém é dependente e os familiares acompanham a dependência como codependentes, é interessante avaliar esse processo porque ele explicita exatamente isso que estamos aqui assinalando. Quando alguém vive o alcoolismo, nós ficamos tão hipervigilantes sobre o comportamento do outro, cronicamente alertas, que não conseguimos fazer de modo algum o descolamento do outro para repousar dentro de nós mesmos. Toda vigilância que é crônica, sem que haja espaço para o relaxamento, toda supervigilância que é constante, ela leva a um esgarçamento,
ela leva a uma desconexão e um processo de adoecimento. A adaptação, ela prevê que uma tensão, ela tenha um tempo de funcionamento, de que a vigilância, ela possa ser estabelecida e depois o relaxamento. Se a vigilância é contínua, a resiliência vai para as cucuias, como diz o povo. Assim sendo, quando convivemos com alguém que é um dependente químico, nós ficamos tão atentos sobre o comportamento do outro e tão continuamente fixados nessa tensão que desconectamos da atenção para conosco mesmos e ficamos dependentes do outro. Ficamos presos no comportamento do outro, ficamos algemados àquilo que é a movimentação do outro. E é isso, essa fixação em algo externo em detrimento do interno, que configura a codependência. Quando não conseguimos fazer contato com as nossas necessidades, quando não conseguimos fazer contato silenciosamente com os nossos pensamentos, quando não temos um tempo para poder atender às nossas necessidades fundamentais, quando não guardamos o espaço para estarmos conosco, nos revitalizando, nos autoavaliando, quando se esgota esse espaço de tempo e de relação interna e eu fico apenas externamente posto, isso chama-se codependência. Eu não consigo ser eu comigo mesmo, eu sou só com o outro, com exclusão de mim mesmo, seja a criança exilada de si própria, seja o adolescente ou o adulto. Então é necessário avaliar essa relação de codependência, porque também ela tem outras formas de comparecimento sutis que nos enganam, como nós vamos ver no próximo bloco. Então, é necessário avaliarmos que a codependência, ela surge de forma disfarçada, além daquelas outras que muito caracterizam o comportamento que está relacionado aos dependentes químicos, ao alcoolismo, mas também aos doentes psiquiátricos, que às vezes polarizam a nossa atenção e nós não conseguimos descolar de um ente querido que tem um comportamento desalinhado, às vezes violento, às vezes conturbado, e nos demanda muito, e quando nós nos damos conta, nós estamos vivendo a vida do outro sem que tenhamos um tempo para nós mesmos. Ainda mais sutilmente com uma criança que apresente uma hiperatividade, com compulsividade, com às vezes agressividade, ou com um autismo grave, ou com alguém que tem Alzheimer, que são outras manifestações comportamentais que às vezes até precisam de um apoio externo de um profissional, para além do médico, de um cuidador, para que tenhamos um tempo a fim de não ficarmos dominados, polarizados por uma situação que, mesmo sendo por amor, nós não temos chance de poder nos alimentar, nos abastecer, até para atender o ente querido. Colocar a máscara em si mesmo, do oxigênio, para depois colocar na criança, segundo a recomendação da aeronáutica nas aeronaves, é de bom tom, porque se refere exatamente ao exercício do amor ao outro, na medida em que eu estou cuidando e amando-me a mim mesmo. Quando alguma situação, ela me subtrai, ela me engole e eu não tenho tempo nenhum para respirar o oxigênio da autossustentação, do autoencontro, quando os comportamentos externos, eles me subtraem de mim mesmo, em vão eu vou atender o outro, eu serei apenas um codependente. Eu não conseguirei chegar no outro amando. Ainda que de boa intenção, ainda que movido das melhores, das boas vontades que tenhamos, nós seremos escravos do outro numa codependência lamentável e a nossa ação será comprometida, será precarizada, se ressentirá porque nós não estamos inteiros, porque não tivemos tempo ou não conseguimos fazer um mergulho interno. Ainda mais disfarçadamente, nas relações de codependência, muitos de nós apoiamo-nos em algo externo sem que possamos olhar para nós mesmos
que é no parceiro de conjugalidade, que às vezes é num bem material, um automóvel. Às vezes nós estamos com dificuldade financeira, mas estamos com um automóvel que assegura nosso circuito de prestígio, porque estamos codependentes de um prestígio em função de que não ainda conseguimos olhar para nós mesmos. É uma forma externa de vínculo na qual eu não compareço comigo mesmo. Eu estou vivendo preso a algo externo, é a imagem, é o dinheiro, é o prestígio, é o patrimônio, é uma religiosidade caricaturada, mas eu não consigo vivê-la, não consigo usar essas coisas que estão em torno de mim, porque eu não estou em dia comigo mesmo. Por isso o amai-vos é difícil. Porque precisamos ter um tempo para nós mesmos, para nos amarmos, a fim de poder ser com o outro, com a qualidade do nosso auto-encontro, da nossa auto-iluminação, da nossa auto-libertação. Mais livres de nós mesmos, mais plenos, chegamos no outro com essa qualidade de energia, chegamos com essa qualidade intensa de leveza, para poder premiar o outro com o melhor que estamos nos conferindo, numa relação de profundo amor e não de codependência. Mas enquanto fugimos de nós mesmos, porque às vezes é um processo de fuga, não queremos olhar para nós mesmos e ficamos atendendo alguém que sofre em casa de uma doença, um filho, um adulto, um jovem, e ficamos presos porque também olhar para si mesmo significa coragem. E podemos nos esconder através de uma asma de um filho, através de uma dificuldade de um filho, de uma filha, ou de um esposo, de uma esposa, e usamos isso para não nos vermos numa relação de codependência, porque não nos tornamos ainda disponíveis para nos tornarmos independentes e podermos ter uma relação saudável de interação com o outro, profunda com relação com o outro, na qual nós vamos levar para o outro tudo que nós conseguimos auferir dentro de nós mesmos. Não foi sem razão que a proposição de Jesus é desafiadora. Amai-vos. Mas para que possamos nos amar, é necessário se amar. Porque quem assim não se ama, não consegue de modo algum chegar no outro. E a codependência, ela pode estar a serviço de eu me esconder de mim mesmo, ou ela pode estar no circuito da minha vida sem que eu tenha me dado conta de que também eu sou um codependente, muito embora o outro não seja um viciado, como se costuma dizer habitualmente, do copo, da seringa, mas eu estou codependente porque uso demandas externas dentro do lar ou fora dele no trabalho, para não poder olhar para mim mesmo. Às vezes o próprio trabalho profissional é uma relação de codependência. Eu me escravizo no trabalho porque não consegui ainda me libertar, porque não fui ao encontro de mim mesmo. Assim sendo, a proposição fundamental que o Espiritismo propõe na atualidade é para que amemos, nos amemos. E quanto mais nós nos amarmos, esse amor indiscriminadamente, incondicionalmente, ele vai se espraiar no amor ao outro, consolidando a grande assertiva de Jesus de amai-vos, tal como ele o fez no seu tempo.